primeiro lugar, né, bom dia para todo mundo. Eu, como talvez algumas pessoas já estão acostumados, né, alguém que já me conhece, que já assistiu alguma palestra minha, geralmente eu gosto sempre de promover alguma desconstrução ou questionamento, ou dar essa catucada, né? Como eu estava dizendo aqui há pouco com o Fábio, assim, para a gente é honroso. Eu lembro quando, há tempos atrás, trocando uma ideia com o Fábio, num dos eventos, se não estou errado, Latinoé, e ele falava dessa coisa de poder juntar a eletrônica. Ele estava começando com a proposta do franzininho, e aí eu falava dessa história de juntar sucata, né? Muitas das experiências. Para que fazer ter aquela plaquinha de chassi de robô se eu posso usar uma caixinha de sorvete, um pote de margarina? E aí a gente vai promovendo, e assim eu fico feliz. Ao mesmo tempo, confesso que dá aquele frio na barriga, como se você tivesse lá na frente, né, de um grupo todo. A gente está aqui na frente do mundo, né? Ainda o frio ainda é maior. E fazer o fechamento desse bloco da manhã, tendo visto que tanta gente extraordinária que já passou por aqui, né? E o sentimento é esse, que o Fábio e a Diana falavam no início, né, na abertura. É o sentimento de comunidade. Então, pensando nisso tudo, eu acho que a curadoria das palestras foi maravilhosa, pelo fato de que agora eu entendo porque é que eu tenho essa obrigação de fazer o fechamento da manhã com minha palestra tão, né, com minha fala numa conversa tão, como eu posso assim, tão artística, né? Que é o seguinte, a proposta é essa: dar vida às estrelas usando o franzininho. Esse é o projeto, essa é a proposta inicial. E a gente vai conversando. Mas, na verdade, eu quero que esse espaço aqui, né, eu aproveitei o convite para provocar que nesse espaço seja um espaço para a gente refletir sobre as diversas possibilidades que um artefato, que uma prática, que uma vivência em comunidade pode trazer, né? E principalmente trazer dentro de uma das coisas que eu considero, como vocês vão ver mais à frente, o centro de todas as questões, o centro do universo, né? Então, a proposta é essa. Eu tenho aqui uma pintura de Van Gogh. Para quem me segue deve estar percebendo que eu estou indo caminhando para as áreas, para os caminhos das artes plásticas, né? Porque também acredito, é bom também assim trazer isso aqui para todos. Eu acredito que a gente tem que passar o bastão. Há um tempão atrás, eu estava lá militando o software livre e trazendo pessoas junto com o meu ideal de software livre e conquistando mentes e corações, como fala o Danilo César, né? E aí eu conheci várias pessoas, inclusive o Eloy, outras pessoas, o Fábio, a Diana. E aí nessa militância de software livre eu chego na educação e a gente vai. E agora eu estou meio que dizendo assim, a educação continua comigo, mas eu não estou mais tão dentro de você, vamos para a arte. Então, eu tinha essa pintura de Van Gogh, que muito me inspira, que é Noite Estrelada, e estudando os movimentos dessa pintura, me veio a vontade de fazer uma releitura e, ao mesmo tempo, que essa releitura ela pudesse interagir com as pessoas. Só que eu não estava pensando apenas em pintar para minha satisfação, como o Stefano disse, né? Tem que se divertir. Eu não estava apenas querendo a minha satisfação, a minha diversão. E porque é inerente, você não consegue deixar de pensar em educação uma vez que você passou por ela, uma vez que você militou ela, uma vez que você se agarrou nesse veio e disse, vamos transformar o mundo a partir da educação, né? E aí ela fica sempre presente, te catucando ali, dizendo assim, olha, isso também pode ser usado para isso pode ser usado para aquilo. Então eu comecei a pensar que eu poderia dar vida a essas estrelas da Noite Ilustrada de Van Gogh na minha releitura, possibilitando interação com ela, né? Possibilitando que quem olhasse para a pintura pudesse interagir ou se sentisse convidado por alguma coisa. Porque a arte é algo que está tão presente, né, no dia a dia, de diversas formas e com diversas maneiras de se expressar, mas a gente está com um olhar muito mais voltado para uma telinha do que mesmo para essas coisas. Então, a ideia é poder chamar a atenção e poder provocar também. Então, aí eu fui pensando e veio a ideia, eu posso usar um circuitozinho com transistor, né? E aí, com um circuitozinho com transistor, uma vez que eu entendo um pouco de eletrônica, não me considero, né, não sou um Fábio da eletrônica, mas eu sei dar uns 2 pingos de solda ali. Então, eu fui pensando, eu poderia usar transistor, eu poderia fazer
um circuito, né, flip-flop, onde as LEDs vão piscando e as estrelas vão brilhando e tudo mais. E aí, espera lá, eu tenho franzininho. Com franzininho eu consigo entregar algo que interage muito mais, que vai piscar, mas ele pode estar lá sem consumir. Aí vê que link, sem consumir a bateria que eu vou usar aqui na minha tela, né, no meu artefato. Então, eu economizo bateria, porque essa bateria só vai ser usada quando necessariamente, né, só vai ser usada no pico dela, quando necessariamente alguém chegar próximo à tela. Então, ó, daí eu pensei, tá, dá para usar o franzininho, dá para fazer isso. Mas, aí fui pensando, aí tem umas fotinhas assim, eu não trouxe texto, não trouxe nada muito detalhado, porque eu prefiro que as pessoas usem o imaginário e comecem a imaginar a partir da minha fala, juntando com alguns conectivos, tá? Então, dentro desse pensamento, aí tem o fundo, né? Essa é uma caixinha de M feita com compensado e tem uma pintura. Então, eu fui pensando com o franzininho, aí me veio outra ideia. Peraí, isso dá uma oficina. Isso dá para fazer a galera sair desde da concepção do que é o pensamento de comunidade, dependendo do tempo que eu vou ter aí para poder trabalhar tudo isso, a soldar, conhecer os componentes eletrônicos, montar seu próprio controlador, no caso o franzininho, e por fim dar vida a uma tela, a uma pintura, dar vida a algo. Né? Essa sensação que o homem tem, essa busca que o homem vive, né, de fazer um robô que vai fazer os trabalhos de casa. Nada mais é do que esse sentimento de se colocar no lugar de algo criador, né? Algumas religiões vão chamar de Deus, outras religiões vão chamar de, sei lá, Alá, Javé, vai ter várias nomenclaturas, mas a gente tem essa necessidade de ser o criador, de dar vida. Então, aí a ideia era você sair do nada, né? Passar pela prática ali de montar um franzininho, porque não tem prática mais interessante para convidar a pessoa, que muitas vezes não tem nem... A fala de Stephanie, ela preenche totalmente o que eu quero dizer aqui, quando ela diz assim, que foi lá na oficina de franzininho que ela se encantou. Né? Então, assim, isso aí diz tudo. Você poder pôr a mão na massa e fazer a plaquinha, e depois você vai ficar com aquela plaquinha, e você vai poder programar ela, usar ela para tudo. Não desmerecendo o Arduino, né, que é quem está promovendo também esse momento, né? Hoje é o Arduino Day. Mas, dizendo assim, é muito massa quando a plaquinha chega do correio para você. Mas é muito massa quando você também monta essa plaquinha. E tem pessoas que vão montar a plaquinha porque comprou ela para montar, tem pessoas que vão pegar lá a PCB, vão botar isso no percloreto, vai pintar isso com marcador permanente. Então, tem todo um caminho aí que, se a gente fosse destrinchar ele, transformar ele em material didático, material de formação, a gente teria aí muito, muito conteúdo. Tá? E até, assim, maravilhosa a proposta de Fábio, de que nós possamos montar esse grupo para discutir e pensar essas estratégias, né, para trazer isso mais para dentro da educação. Então, essa é a ideia principal, esse é o que me motivou a dizer, não, vou lá, eu acho que eu tenho uma coisa para falar. Porque, assim, eu poderia falar das diversas experiências que eu já tive e que eu tenho, né, a partir do uso do franzininho, a partir do uso do Make, do FranzMaker, o Stephen falou Make ficou na minha cabeça, né, então, assim, do FranzMaker, a partir do uso dessas ferramentas, a partir dessa troca com o Fábio, com a Diana, com o Eloy, com o Everton, né? Então, assim, a partir dessas trocas que a gente faz, eu poderia trazer toda essa experiência, mas eu sabia que esses conteúdos já seriam tratados por outras pessoas, porque é aquela história de passar o bastão, né? Outro dia desse, eu tinha o prazer, a honra de ter Everton como educando. Hoje em dia eu tenho Everton como profissional que discute comigo um assunto que ele domina e que eu domino e que a gente pode agora junto somar. Então, você sai do lugar de alguém que vai ser um eterno educador para ser alguém que transmuta por esses espaços e que dá espaço para outras pessoas poderem também trazer para você. É aquela coisa assim, você joga a semente germina e aí você vai colher frutos. Então, aí, dentro dessa construção toda, né, vem sempre essa possibilidade de pensar além. Então, hoje, eu adentro o universo da arte, né, mais especificamente das artes plásticas. Eu começo a pintar, eu começo a fazer essas coisas, eu começo a pensar e dizer, espera aí,
tem uma gama de conhecimento que eu venho trazendo que isso pode ser usado. Já pensou? Eu poderia ter essa mesma tela, né, do Van Gogh aí, da Nota Ilustrada, interagindo com as pulseirinhas que a Stephanie fez lá com a professora, com a pedagoga lá, né? Então a pessoa vai vestir o quadro. Olha as possibilidades, né? Mas vamos seguir. Para a gente. Bom, eu falei isso tudo até agora, mas ainda não tinha me apresentado, né? Também escolhi um jeito diferente de fazer, que geralmente a gente já chega dizendo assim, ó, eu sou fulano, nada contra quem faz isso, mas eu ando muito repensando a forma como a gente chega. Também isso é resquício de hoje estar vivendo muito próximo da arte-terapia, tá? Então, assim, é um outro universo que me encantou e que chegou certamente para ficar e que eu venho aprendendo muito dentro desse espaço de troca da arte-terapia. E a gente pensa muito como a gente chega. Então, assim, quem sou eu, né? Eita peste, né? Como um bom pernambucanês, né? Um bom nordestinês, eita peste, quem sou eu? Bom, eu sou Marcos Egito, mais conhecido por Egito ultimamente, né? É interessante que essa parte, o nome Egito, na infância, era um nome que não me agradava, hoje em dia é um nome que eu assino, tá? Sou multiplicador maker do FabLab, trabalho no Instituto MeMake, que é justamente o instituto que vai começar como um projeto e que vai dizer assim, olha, tudo aquilo que tu tem de arte ali guardado, escondendo, põe para fora e ainda junta aí com a esposa maravilhosa que vai dizer assim, tu faz tudo isso e não mostra para ninguém, então aí você acaba sendo convidado ou meio que intimado agora a socializar o que você faz de sua arte. Também sou gestor de inovação no IoT Robolab do Softex Recife, né? Sou coordenador pedagógico do Sou Profilab, né? A gente está até, devido a esse momento pandêmico, a gente está sem tantas atividades, tem rolado mais atividades mais direcionadas com a Carla Vidal, com o Augusto, mas assim, a gente anda meio quieto. Sou colaborador do Jabuti Edu, né? Desde o momento que o Jabuti Edu ainda era uma ideia na cabeça aí do Eloy, que está aqui com a gente, né? Inclusive aproveitando, fazendo espaço assim, o Jabuti Edu, que agora está com a plataforma web PJE, que a gente está conseguindo fazer interações com robôs à distância. Então, a gente rolou um campeonato chamado CIRD no início do ano, se não estou errado, e a gente vai estar rolando agora em abril, que é de futebol. Né? No outro momento, a gente pode até trocar uma ideia melhor sobre isso. Então, já aproveitando, se liga nas redes aí que vai estar vendo o que está rolando esse campeonato. E detalhe, né? Aproveitando ainda aqui, esse linkzinho. A gente está super interessado no Franzininho Wi-Fi, porque o Franzininho Wi-Fi vai ser para a gente o coração dos robozinhos que hoje a gente faz usando o controlador ESP. A gente quer usar o Franzininho Wi-Fi nele. Então, Fábio, já anota aí, já pedi, agora estou pedindo no ao vivo. Então, esse é Egito, tá? Essa pessoa que pinta, que aquarela, essa pessoa que faz sua própria cerveja, tá? Aqui a gente tem, não só tem os pequenininhos, mas tem os adultos, então assim, pessoa que faz sua própria cerveja, eu sou essa pessoa que gosta de descobrir, de reinventar as coisas e de olhar sempre por um outro olhar. Então, seguindo aqui, né, tem esse questionamento que eu vi uma vez numa palestra, e eu lembro de uma palestra que, não sei se foi da Campus ou se foi da Latinoé, que alguém falava de franzininho, de passar no cabelo, Arduino de passar no cabelo, Arduino de comer, uma coisa assim. Aí eu fiquei pensando nisso, tem um pensamento da meta-reciclagem, que a gente fala, né? Eu sou do tempo da meta-reciclagem, do coletivo meta-reciclagem. E a gente fala assim, tecnologia é mato, né? Tem o Dalton, se não estou errado, ele fala assim, tecnologia é mato, o importante é as pessoas. E aí, refletindo sobre essas coisas, sobre essa questão dessa desconstrução que a arte promove, né? Eu pensei, tecnologia para quê mesmo? E aí eu lembro que, geralmente, a minha mãe falava assim, quando era algo que ela não entendia, ela dizia, dá para comer com farinha? Né? Farinha que não é a farinha de trigo, tá, gente? É a farinha de mandioca, né? Aqui é muito consumido. Praticamente é igual o cuscuz, tá? Aliás, o cuscuz tem um tom, tem um lugar privilegiado maior, mas a farinha é outro que geralmente entra ali como complemento. E a minha mãe sempre perguntava isso, quando era algo que ela não entendia, dá para comer com farinha? E aí, né, trazendo aqui, se a gente pensar, quando você fala de, vai ter uma oficina de franzininho,
vou ensinar a programar com Arduino, vou ensinar tal coisa, vai ser tal... Geralmente as pessoas que não convivem naquela zona ali de aprendizado, né, que não está naquele meio, as pessoas que não têm entendimento, elas às vezes ou não perguntam por vergonha ou por medo, ou elas às vezes simplesmente sorriem, né, faz de conta que entendeu, mas não entendeu, mas o medo permaneceu ali. É aquela coisa assim, será que isso é de comer? Será que é que rola? Então, assim, a tecnologia é isso, né? A tecnologia ela vai trazer essa coisa para a gente. E é nesse mote aí que a gente vai, tipo, começar a pensar nas possibilidades. O franzininho é mais uma tecnologia que chega, mas chega de uma forma diferente. Lembro de uma conversa que na Latinoé, uma vez estava tendo com o Fábio, não sei se o Fábio vai lembrar, mas assim que a gente falava da possibilidade do Brasil pensar na produção dos seus próprios componentes eletrônicos, porque a gente compra tudo de fora. Aí aqui dentro seria interessante se os nossos governos apoiassem mais essa produção. Por que a gente tem que comprar microcontrolador lá fora? Por que a gente não produz nosso microcontrolador? Né? Eu lembro da possibilidade que o Marcos Siríaco deu para a gente numa visita lá em Foz, né, em Itaipu, ele levou a gente num setor lá, num espaço onde eles produziam os eletrônicos deles. Né? Não sei se eu lembro direito, mas tava lá máquinas que eu achava que eu nunca ia ver na minha vida. Tá? Aquela máquina que solda, a máquina que vê lá o chip. Então, é interessante a gente saber que a gente pode produzir nossa tecnologia. É interessante saber que a gente pode não necessariamente depender somente do material exportado, né, importado, que chega para a gente, muitas vezes, sem a gente entender a procedência dele. Então, assim, eu sonho, né, devaneio um momento onde a gente vai produzir nossos componentes eletrônicos, onde esse custo vai ser barateado, onde a gente vai incentivar mais empregos a partir de então, mais formação a partir de então, para poder chegar nesse top da gente criar produzir nossos próprios eletrônicos. Então, pensando nisso, né, eu vou trazer aqui essa imagem para a gente pensar um pouco. Aí tem um trecho, né, uma cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É interessante que na minha infância eu vivia, né? Eu cheguei a assistir trechos desse filme, depois assisti completo, mas na minha infância ela foi permeada pelo sonho dos anos 2000. Era o futuro. Chegou no ano 2000, a gente ia ter carros voadores, a gente ia ter tanta coisa. E esse filme, ele é interessante porque ele traz para a gente esse pensamento do futuro. E a gente está aqui falando de futuro. Quando a gente se junta ao redor de uma ideia, que foi o Arduino, né? E o Arduino vai provocar o franzininho, e o franzininho provoca tantas outras coisas, a gente começa a pensar assim, o que é o franzininho? Nessa cena aí a gente vê, né, esse personagem central aí segurando um osso. Isso pode ser um martelo, pode ser uma batuta de um maestro, pode ser a baqueta de um alfaia. Aqui em Pernambuco a gente tem as alfaias, né, que são aqueles bombos que saem tocando, né? Tem o maracatu de baque solto, o maracatu de baque virado, e a alfaia é um instrumento bem tocado neles. Pode ser uma espada, né? Uma trincha, né? Um pincel. Pode ser, ou então, não só pensando no instrumento que ele segura, mas pensando no que ele está batendo. Isso pode ser uma bateria, né? Assim, a imagem que mais me veio na cabeça foi uma bateria. Ou pensando no movimento que ele faz com o corpo, ele pode ser uma dança, ele pode estar gesticulando, ele pode ser realmente um maestro dessa coisa toda. Então, assim, a tecnologia, aquele objeto que você usa, ele pode ser interpretado de diversas formas, depende de como você olha para o objeto. Tá? Eu olhei para a tela de Van Gogh, eu quis dar vida àquelas estrelas, eu vi que aquilo poderia não só ser um deleite meu, uma pintura, uma coisa que ia satisfazer a minha vontade, que ia me dar satisfação, e eu vi que aquilo poderia trazer muito mais, porque ele poderia dialogar com a primeira infância, com a segunda infância, ele poderia dialogar com as outras temáticas, outros assuntos, e poderia promover, a partir de então, muito mais coisas. E aí eu resolvi, peraí, isso é uma ideia que eu pretendo fazer para depois, numa exposição, quem sabe, apresentar a minha proposta, mas eu também posso já abrir mão dessa coisa de ficar lá, aquela coisa, né,
Não, é segredo, bora encapsular, vamos deixar aqui, não vamos compartilhar com ninguém, não. Eu posso jogar isso, aproveitar do momento do convite de Fábio e de Ana e jogar isso para que outras pessoas olhem e digam, poxa, eu posso hoje chegar na minha turma de fundamental, na minha turma de ensino médio e promover uma nova leitura da arte a partir dos movimentos usando o franzininho. Eu posso pegar pinturas que já existem, vou pegar uma pintura que recentemente eu fiz uma releitura de uma pintura dela, que é a Tarsila do Amaral. Eu poderia pegar, né, a Baporu e dar movimentos agora. Eu já vi até que a Diana anda fazendo isso, usando o franzininho, usando o servomotor. Então, são possibilidades. Depende de como a gente olha para essa ferramenta. E, no caso, assim, o meio, né, como o Fábio bem disse, o meio aqui é o franzininho. O franzininho nos convida a pensar. E aí, eu já aproveitando, fazendo os links, eu poderia pegar o termômetro aí, né, que muito bem explicado, gostei, tirou bastante dúvida minha, assim, foi só complemento, né? E eu pensando, cada vez mais minha responsabilidade aumenta de fazer esse fechamento do bloco da manhã. Então, assim, eu poderia agora fazer um quadro que muda de cor, porque eu poderia usar LEDs RGB, tá? Para tentar mudar a tonalidade das tintas, porque a partir do momento que eu reflito numa tinta vermelha um tom azul, eu vou estar transformando aproximadamente aquele vermelho num roxo, num lilás, porque a mistura do azul com vermelho vai dar esses tons. Então, não necessariamente precisa acontecer só na mistura de tinta, isso pode acontecer na mistura de luz, né? Eu poderia ter um fundo de uma pintura que ele é um fundo semi-transparente, e por trás eu tenho uma fita de LED RGB fazendo a mistura de cores. E eu poderia usar o termômetro para fazer o seguinte, toca aqui no quadro, bota a mãozinha. Quando a pessoa toca no quadro, o termômetro faz a leitura da superfície da mão da pessoa e vai transformar aquilo numa tonalidade que se aproxima. Eu posso criar aí um Ranger, né, que vai das cores mais frias para as cores mais quentes, e dentro desse intervalo aí eu vou poder propor que o quadro mude de cor de acordo com a temperatura do teu corpo. Olha que massa. Isso foi ideia que assim, eu fui mudando, que eu ia conversar com vocês à medida que eu ia escutando os amigos aí palestrando antes, tá? Porque assim, a ideia aqui é justamente isso, é a gente não estar fechado, é a gente poder ter essa troca, promover essa troca. Já pensou você ter lá uma pintura que aí a pessoa chega e tem lá um bocado de maker e pede que a pessoa ou calce ou ponha nos pulsos e de repente a pintura começa a interagir com o seu movimento? É possível. Isso é possível, fazer isso com o franzininho, tá? Lembro até, vou passando aqui para esse próximo slide, mas eu lembro até de uma vez que eu fui com a minha esposa ver uma exposição, enquanto ela se deleitava vendo as imagens e tudo mais, era uma exposição onde tinha algumas projeções, eu estava lá curioso para saber o que estava controlando aquilo. Tinha um espaço que era um U, né, com várias linhas, né, verticais, e você passava a mão pelas linhas, na verdade não eram linhas, era apenas a projeção das linhas, mas você passava a mão naquele espaço vazio, ela tocava, era uma grande cítara, um instrumento de cordas, né? E aí eu fiquei interessado, peraí, se tem a projeção da linha aqui, da corda, e eu não tinha corda, se tem algum sensor. Aí eu fui olhar, tinha um sensor de infravermelho em cima e um receptor embaixo, e aí eu fui procurar quem era o controlador que estava fazendo isso. Então, tudo isso para falar, gente, que quando eu mostro aí nessa imagem, né? Eu trouxe a imagem da galáxia, a gente está num desses veiozinhos aqui, né? Num desses... A gente está por um pedacinho daqui, a gente acha que viu tudo do universo, né? E a gente se assusta quando a gente vê que a galáxia é bem maior. E, para mim, fazendo essa comparação, o centro de tudo, o centro do meu universo é educação, tá? É interessante a gente pensar que, apesar que a gente hoje, né, tem essa questão de classificar, de colocar cada coisa num lugar, mas a educação é tudo. Quando o homem começa a entender que ele precisa se comunicar com o outro, ele precisa organizar aquele símbolo linguístico, ele precisa começar a organizar algumas coisas. Ele vai gerando comunicação, ele vai gerando meios de aprender, né? Ele vai gerando formas de ensinar, e isso tudo é educação. E a gente vai propagando isso, e a gente vai precisando cada vez mais destrinchar os conteúdos e isolar para estudar mais profundamente aquela parte, né? A gente sai de uma coisa macro para ir para um micro,
E a gente começa a entender que a gente agora faz um movimento de volta, né? A gente cada vez mais dividiu e agora a gente começa a somar de novo. É aquele momento, teve um momento que a eletrônica, eu lembro quando eu comprava revista de eletrônica para estudar os componentes eletrônicos, você tinha que saber muito de física, muito de matemática, tem que ter muito dessas coisas. Hoje em dia não precisa esse aprofundamento logo de imediato, você pode chegar numa oficina e soldar franzininho. E você depois vai entender o que é um resistor, o que é um capacitor. A gente faz o caminho inverso, não aquele caminho, eu sou muito, quem me conhece sabe disso, eu sou muito avesso a essa questão de primeiro entender para depois fazer. Me deixa fazer, que aí fazendo eu entendo. E é assim, olha uma criança, quando ela está lá no berço, e ela pega e bota o pezinho na boca. Para muita gente é uma brincadeira, é botar o pezinho na boca. Eu lembro das aulas de psicologia da educação, né, quando o professor fez essa pergunta, o que é que vocês acham que ele está fazendo? E eu que olho, né, educação como uma ciência, para mim educação é muito mais do que educação é uma ciência. Igual o químico que vai lá e conta as moléculas, igual o físico que conta os elétrons, igual, a educação é isso, tá? É uma ciência, precisa ser olhada e tratada também como uma ciência, não somente como um espaço de troca. Então, assim, eu disse, ó, eu acho que ele está tentando saber se esse pé é dele. E é isso. A partir daquele momento ele está se tocando. Quando ele pega algo que arremessa, ele está medindo a força, ele está percebendo que ele consegue interagir com aquele meio. Então, essas coisas fazem a gente entender que tudo se conecta. Então, é preciso experimentar, é preciso vivenciar, é preciso... Aí eu vou para o meu próximo slide, né? É preciso a gente sair do habitual, olhar de uma outra perspectiva. Aí vocês vão dizer, Egito está totalmente fora da caixinha, como fala Eloy, né? Botando as coisas de cabeça para baixo e tudo mais. Mas é porque a gente está acostumado a olhar tudo do mesmo jeito, a gente está acostumado a pensar da mesma forma, a gente está acostumado a ter esse comportamento de manada. Que é essa história. Todo mundo vai lá e faz, aí eu faço. E a gente vai lembrar, aí eu trago novamente a arte para lembrar que os movimentos artísticos que aconteceram, que continuam acontecendo, ele sempre provoca, sempre promove essa disruptura. Quando Van Gogh pintava A Noite Ilustrada, quando Van Gogh pintava as telas dele, naquele momento muita gente não valorizava, porque o que estava em voga naquele tempo era outro tipo de arte. Não era o que Van Gogh estava começando a propor, que era o impressionismo, o expressionismo. Aí a gente vai começar a ver, né? Até que se fala que Van Gogh é um pré-impressionista. Então, assim, ele provoca tudo isso, porque a gente vai vendo de vários movimentos do realismo, a gente vai ter tanta coisa, e quando chega no momento vai ter essa disruptura, tá? Falando ainda um pouco de arte, a gente vai entender que quando Pablo Picasso pinta, né, começa a pintar dentro do modelo cubista, que ele, junto com outro pintor, que não lembro o nome agora, vai criar esse novo movimento, também era aberrador, né? Quando ele pintou Les Demoiselles d'Avignon, né? Quando ele pintou Guernica, quando ele pintou todas aquelas coisas que era dantesco, era aberrador. A Segunda Guerra, né? Os nazistas vão perseguir todos esses pessoais e vão dizer o quê? Vocês estão pintando aberração, vocês são loucos, vocês são tudo isso. E a gente foi louco há um tempão atrás, quando a gente começou a propor todo esse movimento de comunidade com software livre. Né? Poderia trazer exemplos aqui do início da Latinoé, que o pessoal se juntava no chão. Quem conhece essas histórias sabe, né? Do FISLI, que é o Fórum Internacional do Software Livre, de quando o Fábio estava lá, né, fazendo aquelas oficinas lá dentro da Latinoé para soldar franzininho, das nossas idas para campus. É loucura, o pessoal olha assim, um bocado de louco. Várias vezes escutei isso de parentes, família, né, de amigos, assim, você ganha quanto para fazer isso? Né? E aí eu lembro que a Diana falava lá no início que o franzininho é um hobby, é uma forma, mas é algo que todo mundo pode compartilhar. Não existe um ganhar a partir dessa prática. Então é isso. Né? Então, eu vim até aqui justamente para aproveitar esse espaço e propor essa desconstrução, esse questionamento, esse olhar diferente, tentar virar a cabeça para baixo e olhar de uma outra perspectiva e tentar pensar assim,
Tá, eu posso usar franzininho para ensinar eletrônica, eu posso usar franzininho para ensinar solda, eu posso usar franzininho para dar empoderamento feminino, eu posso usar franzininho para chegar na periferia, eu posso usar franzininho para tanta coisa, eu posso usar franzininho para propor um novo olhar para a arte, eu posso usar franzininho para chegar e propor que as aulas sejam mais dinâmicas e que sejam a partir do fazer e entender fazendo. Então, esse é o questionamento maior que eu trago, né? Então, não sei se fui entendido, espero que eu tenha pelo menos assim conseguido tocar em algumas mentes, alguns corações. Tá aqui a minha gratidão, né? Encerro, né, esse momento agradecendo novamente ao Fábio, ao Fanzininho, a todo mundo que está aí prestando atenção, né? Um pouquinho aí antes do almoço, se preparando aí para almoçar e voltar aqui de novo. Tá aí nas minhas redes, né? Para quem me conhece, geralmente seguiu muito o Marejito. O Marejito hoje vai ser meu espaço de poder passar para as pessoas. Eu não considero que a arte é vendida. Eu acho assim, as pessoas adotam a arte e te dão um valor como gratidão. Porque se você for olhar, o valor da arte é imensurável. Tem arte que a gente não quer se desfazer nunca. Então, o Marejito vai ser esse espaço para que vocês possam estar fazendo essa aquisição e essa interação, né? O Seu Egito é onde eu falo do meu processo artístico, eu tenho mais minha liberdade de poder falar do fazer, porque eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas, ou pelo menos mostrar, dar a cara a tapa, dizer, gente, começa por aqui, eu comecei. Porque senão vai ter muita gente propondo o sonho inovador, vou ensinar você a pintar que nem Van Gogh, que nem Picasso. Isso não existe. Começa a meter a mão na massa, que aí depois você desenrola a tua linguagem. E por último, o Marcos Ponto Egito, que é onde eu vou falar de educação, tecnologia e cerveja, né? Cerveja artesanal, que a gente precisa. Inclusive, dá para a gente fazer, dá para a gente usar o termômetro aí para fazer o controlador do fermentador da cerveja, né? Então, o termômetro foi a mão na roda. É isso, né? Nossa, Fico aí Egito. Egito. Muito bom. Obrigado, parabéns. Que aula, viu? Que aula, que momento inspirador para fechar mesmo, ligando os pontos aí da curadoria que a Diana fez aí das palestras. Muito bom, obrigado mesmo, muito obrigado. E teve muitos comentários bacanas aqui do pessoal também, muito legal. Massa. Falando, o Eloy, eu não estava sabendo aí dessa competição de... Tem sim. De futebol de robô, né? Até coloquei para a Diana compartilhar o link para o pessoal. Bacana, manda para a gente as informações, a gente vai ajudar na divulgação. Porque hoje a gente, assim, eu ia até um papo que depois eu ia ter contigo, porque quando veio com essa história, né, assim, a gente novamente está passando por outro lockdown, né, e aí quando acontece essas coisas, assim, o mundo meio que desestabiliza, o pessoal meio que fica meio sem chão e a gente trabalha mais do que o normal. Eu particularmente, né, não quero muito falar desse assunto, mas só para falar um pouquinho sobre isso, bem rapidinho, eu acho... Não sou partidário de que está sendo bom pandemia. Acho que a pandemia é um negócio que está sendo ruim para todo mundo. Mas eu tenho um outro olhar, que eu acho que justamente a arte me faz olhar para ele dessa forma, que é o seguinte, foi necessário para que a gente pudesse testar algumas coisas e que a gente pudesse fazer esse olhar mais para dentro, né? Que é essa coisa assim, a gente está podendo ver que a gente consegue juntar pessoas que antes não iam para os eventos porque estavam muito distantes da gente. E a gente está fazendo eventos maravilhosos como esse, né? Então, assim, tem esse viés. E se eu posso dizer alguma coisa, né, de aconselhar alguém, assim, olha, tenta olhar para os momentos que você considera difícil, tentando entender o que é que ele quer te ensinar. Tem sempre um viés de ensinamento ali, né? E aproveitar a jornada, né? Exatamente. Porque, no caso aí da arte, né, a jornada que você passa na concepção, né, e desenvolvimento de um quadro, por exemplo, acho que tem todo esse lance do prazer, né? Não somente a arte final, né? Lógico, no final a materialização ali é legal, mas esse processo, né, que a gente passa, acho que é muito importante, né? E levar isso para a educação, acho que também é algo que hoje, né, a gente está no mundo muito imediatista, né? Tem que estar pronto na hora. E nem percebe que tem uma jornada, né? Tem um aprendizado durante aquele processo, enxergando outras coisas também, né? Que às vezes a gente fica focado ali no resultado e não percebe, né, alguns pontos que poderiam ser interessantes ali, né? Isso. Assim, eu tentei não trazer muitos aspectos, assim,
tipo tutorial ou do fazer, me aprofundar no técnico, eu quis muito mais fazer essa provocação. À medida que eu ia escutando os palestrantes iniciais, né? Escutei a fala de vocês no início, eu fui entendendo a pegada é essa. Porque geralmente não acho isso ruim, mas também não vejo isso com bons olhos. Tem pessoas que vão para a oficina e elas passam o resto da vida replicando a oficina. E a ideia é que a pessoa dê o salto fora, sabe? A ideia é que a pessoa possa olhar assim, poxa, esse maluco do Egito fez dessa forma, mas ele não disse nada, eu vou tentar fazer para ver se eu chego próximo do que ele fez. Ou ver se eu faço melhor do que ele. Eu até digo assim, né? Estava conversando isso ontem com a Marta, falando sobre outro assunto, eu dizia assim, eu não estou aqui para que meus alunos simplesmente, né? Eu nem gosto muito da palavra aluno, gosto mais da palavra educando, para que meus educandos sejam igual a mim, ou sejam eternos educando o meu, eu quero que eles sejam melhor do que eu. Né? Aquele momento assim, eu sei que eu escolhi para esse momento ser educador, escolhi ser essa pessoa que sou, mas eu quero que eles vão além, entendeu? Então, assim, e como é que eu consigo fazer isso? Não dando limite para eles. Né? Então, assim, não chegando e dizendo assim, olha, para fazer tem que ser desse jeito. Você tem várias formas de fazer. Né? Então, a ideia é que ele experimente, porque é aquela coisa, se você nunca tivesse caído andando de bicicleta, você nunca teria aprendido a andar de bicicleta, né? Então, tem essa coisa, né, de fazer isso. E dentro de um processo de arte, né, não somente de arte, mas dentro de qualquer processo de aprender, a gente tem vários momentos. E é importante ressaltar que cada pessoa tem o seu jeito, o seu tempo e sua forma de aprender. Né? Então, eu queria falar um negócio que foi muito bom que o Egito trouxe, né, a arte para a eletrônica aí, porque muitas das vezes que nem a gente fica só na parte da eletrônica e acaba, né, não sabendo que você consegue unir os dois, ou até mesmo, né, no caso, trazer essa forma de contato, né, com a mão, de fazer obras de artes, né? Então, porque hoje as crianças, hoje em dia, né, só fica no celular, muitas das vezes. Então, quando a gente vê, né, quando a gente faz oficina, essas crianças, elas chegam lá, elas não sabem nem digitar. E também, quando elas fazem alguma coisa que é mão na massa mesmo, né, oficina que nem a gente fez lá, de acender um LED simples, as crianças pulam de felicidade. Então, essa coisa de você unir a eletrônica com a arte, ou apenas a arte, a gente está trazendo, né, esse movimento aí, e é muito bacana você ter trazido essa palestra para finalizar aí para a gente, que foi ótima mesmo. E lembrando que você vestiu a camisa, né? Tá o verde franzino. Sim. Não, esse é outro detalhe, né? Marta até ficou falando assim, olha, tá Fábio, tá Diana, tá de verde. Eu também vou de verde, porque, assim, particularmente, verde é uma das cores que eu mais gosto. Então, aí eu vesti a camisa, lógico. Mas é bem isso, assim, vale ressaltar sempre isso, né? Essa questão de pôr a mão na massa, de fazer, é importante. E uma coisa, né, também socializando com vocês, isso ainda está em produção, hoje eu estou desenvolvendo um trabalho junto com a Mariana Amorim, que é arte terapeuta, e a gente começa a ter esse olhar do que esse universo de tecnologia traz também para a arte terapia. Porque pensa, nesse momento que a gente está vivendo à distância, como que eu posso interagir com outra pessoa num set de atendimento terapêutico, né? Eu não sou arte-terapeuta, eu sou alguém que fala tecnologia dentro da arte-terapia, mas, assim, como é que eu posso interagir com essa pessoa já lá fora? Entendeu? Então, é bem isso. E aí a gente tá nessa coisa, assim, de desenvolvendo algumas coisas, e o Franzininho é uma próxima ideia que vai chegar lá junto deles, porque desde o soldar o Franzininho a montar o set, a gente pretende trabalhar com isso. Então, é isso, né? Legal. Olha, a Diana vai colocar aí para vocês o link do sorteio. Enquanto a gente vai finalizando aqui com o Egito, vocês vão preenchendo aí. A gente resolveu fazer um formulário agora, né? Somente para vamos falar como é que dar incentivo para quem está participando ao vivo, né? Então, todo mundo pode, que está ao vivo aí, faça a inscrição. A gente vai deixar 5 minutinhos aí para vocês, quem quiser participar, né? E vão ser sorteados 10 brindes. Então, Egito, também você pode preencher, tá? Os palestrantes podem preencher. E a ideia é a gente fazer esse sorteio. Eu só queria, assim, falar um detalhe em relação a todo o processo aí que o Egito falou, né? Antigamente, né, quando a gente era criança, a gente tinha acesso a experimentações, né, no nosso dia a dia, fazer brinquedo,
pintar. Eu, pelo menos, eu tive muito essa oportunidade de colocar em prática a minha criatividade fora da escola, né? Então, inventar coisas com sucata, né? As coisas que sobravam em casa, arrumar. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu vejo que hoje, né, por estar todo mundo fechado, tá todo mundo restrito em algum ponto, né, seja por causa das cidades grandes perigosas e tal, acabou se perdendo muito, né, de brincar na rua, né, são algumas localidades só que conseguem, né, e esse processo de arte acaba deixando, né, envolvendo ali, deixando a criança colocar sua identidade, explorar nesse processo, né. Acho que isso ajuda, né. Sabe uma coisa, Fábio, que também eu entendo que ele chega a restringir tanto, é a questão assim que hoje as pessoas quando pensam em algo, corre lá no YouTube, né, a grande parte, para saber como faz. E aí quando chega lá no YouTube, a gente sabe que tem os links patrocinados e tem os outros links, né, mas geralmente a gente pega os links de cima, que é os patrocinados. Aí tá lá o cara dizendo, precisa disso, precisa daquilo outro, tarará, e você pensa, poxa, eu não posso começar agora, eu não tenho como começar agora, eu tenho que comprar. Vou dar um exemplo, devido a muito pedido, né, o pessoal perguntando, Egito, como é que desenha, como é que eu faço um olho, como é que eu faço uma boca, tu pinta por encomenda, tu faz isso, aquilo outro. Então foi tanta dúvida que eu disse, vou aproveitar o momento de pandemia, aproveitar essas dúvidas e vou criar um espaço para a gente trocar ideia de desenho. E aí a gente começou lá a desenhar. A pergunta que geralmente eu recebi, que muita gente colocou, é tipo assim, tá fazendo, que material preciso para começar a desenhar? E não precisa, gente, o dedo melado de borra de café num papel já desenha. Tá? O dedo na areia do chão, né? Já desenha. Então, assim, tem muito essa coisa de ver que material precisa para fazer. Então, é igual exemplo, eu cheguei a fazer isso numa das oficinas, né? Eu não tinha condições de comprar placa para fazer a plaquinha, né, de circuito impresso do franzininho. E aí, qual foi a ideia? Vamos pegar papelão, vamos desenhar essa trilha, vamos fazer furo com compasso, né? E bora soldar por trás, com um fiozinho de cobre. Entendeu? Assim, não precisei de ter a placa. Então, isso é coisa que você começa a perceber que as pessoas, hoje em dia, não é que tem a preguiça de pensar, mas é o medo de fazer errado. Né? E se tem uma coisa que eu tento não ter, é esse medo do erro. Quando eu comecei a pintar, que eu pintava assim, já desenho, já pinto isso desde a infância, eu experimentei várias coisas, e depois eu descobri que isso é técnica, e tem coisas que eu fazia que é técnica, que, tipo, se eu fosse fazer oficina, tem gente que cobra caro para ensinar você a pintar com chá, entendeu? Eu pintava com chá, porque se o hibisco dá um tom vermelho, eu posso usar ele para pintar. Se o café é marrom, eu posso usar ele para pintar. E se a camomila dá o amarelo, eu posso usar para pintar. Então, hoje em dia você tem chamado aquarela natural, que é a galera usando chás para pintar. Eu fazia isso por necessidade, entendeu? Então, não ter medo de usar. E a outra coisa é que, assim, essa questão da brincadeira, não tirar o aspecto sério. Outro detalhe que talvez vai ajudar o pessoal, quando eu comprei meu primeiro papel aquarelável, eu tinha uma cobrança para mim mesmo, que era a seguinte: tenho que pintar algo extraordinário, porque esse papel foi caro, essa tinta foi cara, e eu preciso pintar algo extraordinário. E eu ficava naquele viés de fazer algo extraordinário e eu não me libertava. Então, a ideia é essa, gente. Experimenta, vai queimar um controlador do Atetino e vai, compra outro. É mais barato do que comprar um Arduino inteiro, né? Então, queima o capacitor. E também aumenta a sua experiência, né? Se você não passar por isso, né? Exatamente. Aquele lance que você falou, né? De cair, né? Machucar. E também todas as experimentações, elas acabam servindo de bagagem para sua criatividade, né? Isso. Então, muitas soluções no que você tem hoje é porque você passou por uma experiência no passado, né? Isso mesmo. De usar uma técnica diferente para determinado papel, por exemplo, olhando para a pintura, né? Isso. Então, bacana. Nossa, a gente, assim, eu aqui, nesse pouco tempo que a gente ficou aqui, né, de palestras, eu já aprendi muita coisa nova. Eu já surgiu grandes ideias aqui para a gente continuar, para a gente tentar testar. Então, assim, eu acho que o incentivo é esse mesmo, da comunidade estar conversando, né? Eu acho que essa é uma oportunidade bacana, e também incentivar, acho que aí, olhando para o lado do educador, educandos, né? Incentivar essa colaboração também entre os alunos, né?
Isso. Acho que isso é muito importante, né? Apesar de hoje a gente estar muito conectado, às vezes a colaboração acaba não acontecendo, né? Exatamente. Você trouxe uma outra coisa que também é um certo incômodo que eu tenho, que é justamente isso. Inclusive, eu troco muito essa ideia com o Eloy, que é o seguinte: é interessante, né? Como há anos atrás, eu viajava muito para fazer as experiências lá fora, e aqui dentro do meu estado, da minha cidade, eu não tinha feito nada ainda. Hoje, até já faço um pouco mais. Mas ainda tem muito esse olhar. O de fora é aquela coisa também que você falava, que eu tenho vontade de morar no Nordeste, que é uma coisa que é natural do ser humano, essa história de querer estar sempre no oposto do que ele está. Mas a gente tem muito isso, e eu acho que a gente precisa cada vez mais reforçar esse diálogo. Eu sou saudosista em dizer que eu sinto falta dos grupos de discussões de software livre, dessas iniciativas. Porque eram listas de discussões, a gente fazia encontros quinzenais ou semanais para discutir as coisas, e tinha troca, você sabia quem estava fazendo. Mas aí veio o avanço, as coisas foram mudando, e cada vez mais a gente foi se isolando. Mas essa coisa do compartilhar é necessário. Porque, de repente, é uma questão de você classificar. Você quer ganhar dinheiro com aquilo, então corre bem muito, tranca a tua ideia, mas corre bem muito, investe muito mais, porque talvez alguém não inventou o que você inventou e você vai ganhar muito dinheiro com ele. Mas se o objetivo não é somente dinheiro, né? O seu objetivo é muito mais além, compartilha, que você vai ver sua ideia vai dar um boom enorme, né? Tipo, franzininho com Wi-Fi, isso é uma coisa extraordinária. Então, mas assim, eu vejo que é possível, mesmo sendo aberto e compartilhado, a gente vê já exemplos de software livre, né, até hardware livre hoje, que é possível ter um modelo de negócio compartilhado, né? Então, o lance é a gente entender principalmente no nosso país, como que dá para montar modelos sustentáveis, né, dentro disso, né, olhando mais para o empreendedorismo. Exatamente. E aí, agora falando para a educação, acho que a educação não tem como olhar para... Pelo menos eu não tenho como olhar para a educação e não ver ela como ser aberta, né? Eu acho que a educação ela é um grande laboratório para a gente fazer soluções, né, criativas, abertas e disponíveis, no caso, para a comunidade. Né? Isso. Deixa eu ver. Diana, já deu tempo? Só para ver. Isso, a falta de... concordo com o Ciríaco, que foi a falta de herdeiro. E muitas vezes até eu vou um pouquinho mais além, eu sou chato nisso. Assim, acho que a gente, enquanto pessoa que está envelhecendo, eu, Egito, que estou chegando aí nos 4.3, né, tem que lembrar o seguinte: tem que passar esse bastão a outra pessoa, você não vai estar ali o tempo todo. E a gente tem um tiozinho que segura no negócio e não quer, gente, vamos dividir. Assim, vamos pensar o seguinte: eu acho massa poder participar dos eventos, agradeço a todos os eventos que me convidaram, que convidam, eu acho massa. Mas eu não quero estar indo para o evento todo ano para falar a mesma coisa. Eu quero me levar um aporte novo, e eu quero que, tipo, esse ano eu vou e falo isso, ano que vem alguém e faz um complemento porque eu falei agora, entendeu? E depois eu vou estar, que assim, é evolução, né? Você vai mudando, vai transitando diversos orbes, e aí outras pessoas vão transitando os orbes, e agora falando da vivência deles a partir daquele momento. Tipo, foi massa ouvir Stephanie falando, né? Ver Stephanie, que é namorada de Everton, que foi meu educando, que está lá dentro da educação com a Federal. Você tenta ver o movimento de escada, o movimento de semear. Né? Não necessariamente foi Egito que fez, mas eu sei que eu sou um pozinho de poeira ali contribuindo, né? Então a gente precisa dessa coisa. Seria que está totalmente certo quando ele fala isso aí. Isso aí. Bom, vou fechar o form. Fecha, tá. Eu que agradeço. E tamo junto, viu? Qualquer coisa aí, é só chamar. Eu espero, sei lá, no outro momento a gente poder falar de cerveja artesanal com eletrônica. Que também é uma ótima, né, atividade maker, interdisciplinar, né? Que dá para ser algo assim, para aproveitar conteúdos, né? Lógico, você talvez não vai lá numa educação com criança falar de cerveja, né? Lógico. Mas pro educador que tá precisando, né, de atividades para abrir, né, o leque dele, ele participar de uma experiência dessa, de uma jornada também, né? É uma jornada, né? Porque pensa,
Desculpa atrapalhar, mas vem um insight aqui. Pensa, geralmente os professores, quando vão para as formações continuadas, eles vão para tratar daquele assunto específico. A gente poderia tornar essa formação continuada, ver minha ousadia, um pouco mais divertida, que o professor iria entender do processo cervejeiro, trabalhando lá, tomando uma ou outra, né, cervejinha ali, mas entendendo que ali ele tem contagem molar, entendendo que ali ele tem processo de fermentação, entendendo que ali ele tem a questão dos fermentos que consomem mais açúcar ou menos açúcar, pressão física, né? Que eu tenho a coloração da cerveja, então eu vou trabalhar com um determinado grão para poder dar aquela tonalidade de cor. Então, só que mostrando para eles esse processo, mas refletindo isso dentro do fazer do dia a dia. Então, ele tomou lá, entendeu que tal estilo tem esse tipo de fermentação, mas ele vai usar aquilo para poder falar dos açúcares e da fermentação, né, de vegetais. Não necessariamente na sala dela ele vai falar de cerveja, mas ele teve a oportunidade de aprender e entender como ele pode diversificar a dinâmica dele de uma forma descontraída e leve, né? Que assim, eu sei que nem todo mundo toma cerveja, mas é uma possibilidade. Não, mas o processo ali de fazer envolve diversas áreas, né? Que talvez na formação lá ele não passou por isso, né? Então, assim, se alguém... Fica aí, ó. Se alguém quiser fazer uma formação que envolva, né? O Egito deu a ideia aí, ó, de cerveja, ou até outro, né? Outro processo que tem essa jornada, né? Que envolve diversas disciplinas, acho que é interessante. Exatamente.